Salve, salve! Vamos lá fazer mais uma questão? O que diz aqui o problema? Clarissa chutou na sequência três bolas P, Q e R, cujas trajetórias estão representadas na figura aqui abaixo. TP, TQ e TR são os tempos gastos, respectivamente, pelas bolas P, Q e R, né? Então temos as três bolas aqui no caso. Desde o momento do chute até o instante em que atingiram o solo, isso é importante, ou seja, desde o chute até atingir o solo, ou seja, o tempo de ida e o tempo de queda. Considerando essas informações, é correto afirmar que, então, tipicamente aqui, que movimento que é esse, né? Um movimento balístico, né? Ou seja, objetos, você vê que estão até a bola P, a bola R, a bola Q, elas têm trajetórias aqui, no caso, diferentes, né? Ou seja, a bola R é um pouco uma parábola mais aberta, a bola P tem uma parábola um pouco mais fechada, e a bola Q, ela sobe, né? Vai bem mais alto que as outras, né? Demonstrando aqui uma outra parábola diferente, tá? Mas o fato é, ele quer saber o tempo de queda, comparar, na verdade ele não quer nem que você calcule o tempo, porque ele não me deu informação é, é, né, para isso, não me deu a velocidade inicial, ele não falou nada que possa determinar qual que é o valor da velocidade. Então, quando um problema desse ele não te dá números, ele quer que você analise o movimento baseado o quê? Numa equação matemática de física. E aí você tem que lembrar, mais uma vez, que trajetória que, né, onde que eu vou encaixar isso aqui na física? Bom, lembra? É movimento balístico. Se é movimento balístico, é do move. Se é move, quer dizer o quê? Que a gravidade é constante, né? Lembra daquela brincadeira? Então, já escrevi isso aqui, né? A gravidade, ela vai ser constante, não muda, né, para cada bola. Então, o G é constante. E se o G é constante, né, vocês devem lembrar que esse movimento é movimento uniformemente variado. E aí você busca aí, meu velho, na tua biblioteca de conhecimento de física, porque você é um físico, não tenho dúvida disso. E se está nesse canal é porque você está aprendendo mais física ainda, né? Então, está no lugar certinho, né? Então, a equação do Moore vai nos ajudar a brincar, a responder esse probleminha aqui. Então, professor, mas que equação do Moore? Tem várias, né? São quatro equações do Moore. Qual que eu vou usar? Aqui você achar mais fácil ou que for te ajudar a responder o problema. Eu vou te ajudar a raciocinar, né. Então, eu vou pegar aqui a equação do vovô anda tarado, que é uma delas, né, V que é igual a V0 mais AT, ela vai nos ajudar a responder muito bem essa questão, né. Então, e por que ela vai me ajudar? Porque lembra, quando o objeto ele é lançado, né, só para rapidamente aqui representar essa brincadeira, né, não sai daí não, meu velho, fica aí comigo, né. Então, se aqui o objeto ele é lançado com uma certa, né, um certo ângulo aí em relação à horizontal, então vamos supor que esse cara aqui ele foi lançado aí com um certo ângulo, vai descrever um movimento, né, uma trajetória oblíqua, né, um movimento balístico aí como você já aprendeu em física. E aí o que a gente tem que levar em conta quando esse objeto faz essa trajetória, né? Essa velocidade aqui ela vai ter uma componente tanto na direção x quanto na direção y. Lembra daquela brincadeira? Então esse v0 ali que está na diagonal, ela vai ter duas componentes, né? Vai ter uma componente na direção x, que a gente chama ela de V0x, e vai ter uma componente y, que a gente chama de V0y. Você deve ter aprendido já isso em física. Só estou relembrando para vocês essa brincadeira, que na verdade é a decomposição do vetor V0, né? Então, esse vetor V0 aqui que estou acabando de desenhar, ela tem uma componente na direção x e tem uma componente na direção y. E aí você lembra de matemática, quem quer seno mesmo? Seno do ângulo θ. Bom, seno do ângulo θ, você deve lembrar que é cateto oposto, que cateto oposto aqui, na verdade, é esse ladinho aqui, né? O lado aqui do cateto oposto ao ângulo é o V0y. Então, vamos colocar aqui V0y sobre a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa é o V0. Então, aqui dá para separar esse V0y. Então, o V0y vai ficar como, né? O V0 que está dividindo, ele passa multiplicando. Então, vai ficar V0 vezes quem? Seno de θ. Bom, então V0y, ele tem essa componente, tá? Se o V0y tem essa componente, o V0x vai ser quem, né? Por dedução lógica, se eu usei o seno para usar o V0, para achar o V0y, o cosseno, né, vai ser a outra componente. Se você fizer a matemática, você vai encontrar essa brincadeira que eu estou fazendo aqui, só estou agilizando para você o raciocínio matemático. Tá, mas aí, professor, mas você falou, até agora não desenvolveu nada, tá? Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu não quero saber o tempo de subida e o tempo de descida. Se a gente analisar bem o movimento, todo movimento balístico, o movimento balístico ele tem uma direção. Ele tem dois movimentos, lembra que a pessoa ensinou isso para vocês? O movimento balístico ele tem um movimento na direção vertical e um movimento na direção horizontal. No movimento na direção horizontal, lembra? É um movimento uniforme, né? Porque a velocidade na direção x não muda.
Já o movimento na direção y é move, né, é movimento uniformemente variado, né. Então por isso que eu decompus essa força aqui, porque o que me interessa aqui no caso é a direção y, né. Por que a direção y? Porque a bola sobe e desce. Então eu vou me interessar aqui na direção y. E sabendo na direção y, né, eu vou pegar aqui a fórmula do vovô Natarado para descobrir o tempo de subida. Então, para pensar, essa bola aqui, quando ela chutou, ela subiu lá, né, ela chutou a bola, ela foi até lá em cima, no ponto mais alto, quando ela chegou no ponto mais alto, o que que ela fez? Ela parou. Então, se eu pegar aqui, né, a fórmula do vovô Natarado, V que é igual a V0, aqui no caso mais AT, o que que a gente pode brincar? Esse V0 aqui vai ser quem? Vai ser o V0Y, que eu acabei de achar, por isso que ele me ajudou, né. Então o V0, que é a velocidade final da bola no ponto mais alto, vai ser quanto? Vai ser zero, porque, ela na direção Y, ela para na direção Y, e depois ela volta a cair. Então fica assim, né, fica V0Y. Aqui no caso, como a gravidade é para baixo, né, eu posso adotar a gravidade aqui para baixo como positivo, como a bola ela está subindo, então aqui vai ficar menos. E quem que é essa aceleração? É a própria gravidade, né, então vou colocar assim, né. Brincando aqui de matemática, o que que a gente pode fazer então? Eu vou jogar esse GT para cá, ele vem positivo, né, e vou deixar o V0Y aqui na frente, né, vamos deixar aqui o V0, V0Y. E aí o tempo vai ficar como, né? Quem que é V0Y eu já vou escrever. V0Y é V0 quem? É V0 seno de θ dividido por quem? Dividido pela gravidade. Então o tempo de subida da bola eu vou calcular dessa forma, tá? É assim que a gente calcula o tempo de subida dessa bola aí. Só que, como eu falei, ele não deu valor. Eu não sei quanto que é o V0, eu não sei quanto que é o ângulo que ele chutou. Ela chutou, quer dizer, a gravidade, né? A gente sabe que é 10, mas enfim, também não falou quanto que vale. Nesse caso, o tempo de subida é isso. Só que a bola, ela subiu e desceu. Então, se ela subiu e desceu, né, o tempo total de queda é o dobro disso. Vamos colocar aqui TT. Né? Tempo total de queda vai ser quem? Vai ser 2V0. Seno de quem? Seno de θ, dividido por quem? Pela gravidade. Nossa, professor, mas você fez essa papagaiada toda para quê? Você não tem nem conta, por que que a gente tem que fazer isso? Porque eu tenho que analisar as grandezas físicas que vai interferir no tempo dessa bola. Então, o que que interfere no tempo de queda da bola? O tempo da bola, então, vai depender basicamente do quê? Vai depender da velocidade, do objeto e do ângulo em que ele chutou. A gravidade é constante, então, né, que para elas não vai influenciar. O que vai influenciar o tempo de queda? A velocidade que ela saiu e o ângulo em que no caso aqui, ela saiu. Né? Então, essas duas grandezas que vai influenciar no tempo de total de queda do objeto. E aí, olhando aqui para a figura, o que que a gente percebe? A gente percebe que tanto a bola P quanto a bola R atingem aqui, no caso, a mesma altura. O que que eu posso concluir? Que o tempo de subida de ambas vai ser o mesmo, né? O tempo de subida tanto da bola P quanto da bola R vai ser o mesmo. Então, eu já sei que o tempo, né, o tempo da bola P e da bola R vai ser a mesma coisa. E é óbvio, é isso, você já percebeu, né, que o tempo de subida só depende da velocidade inicial e do ângulo. Se a bola Q ela atingir uma altura maior aqui no caso, então significa que o tempo de queda dela vai ser maior que em relação às duas. Né? Então, de cara, a gente já sabe o quê? Então, que o tempo de queda da bola Q, aqui no caso, vai ser maior que o tempo de queda de quem? Da bola P. Essas duas aqui no caso, o tempo de queda dessas duas são iguais. Né? Então, como é que eu deduzi isso? Pela figura e pela equação que a gente acabou de demonstrar aqui, que é o tempo total de subida e descida do objeto. Né? Então, qual alternativa que indica essa brincadeira? Aqui no caso, a alternativa é a alternativa A, né? Então, alternativa A, tempo de queda, tem o tempo da bola Q, vai ser maior que o tempo da bola P, e o tempo da bola Q é igual ao tempo da bola R aqui no caso. Bacaninha? Fiz um resuminho aqui para ti da questão de lançamento, tempo de queda de um objeto. Se caísse com conta, com número, você sabe como calcular. Né? E olhando pela figura, a gente deduz basicamente, né, os tempos de queda de ambas as bolas. Bacana? É isso.